Tem uma situação específica de um brasileiro importante que a gente precisa falar, que é a situação do Casemiro, né, Fred? Não saiu do banco de reservas. Primeiro que ele é um reserva com o Rubem Amorim e que vem escalando a equipe quando pode com Ugarte e Meinu no meio-campo, com o Bruno um pouco mais avançado ali ao lado de Diallo. E aparentemente o Casemiro é o reserva do Ugarte. O Ugarte, que é um jogador de confiança do Rubem Amorim desde os tempos de Sporting, vem sendo um bom destruidor de jogadas como ele é. Só que ontem, quando o Ugarte sai, quem entra é o Malásia para o recuo do Bruno Fernandes. Então, o Malásia vai ocupar ali a posição deixada pelo Dalot com a expulsão, e aí entra o Bruno Fernandes. O Bruno Fernandes ele é movimentado para ser volante do lado do Toby Collier, que é um jogador da base que já tinha entrado no lugar do Menu. Então, o que eu quero dizer com isso? O Rubem tirou dois volantes e não colocou o Casemiro. Né? Então, para mim é uma situação que está beirando o insustentável nesse momento. Um jogador do tamanho do Casemiro, evidentemente, não fica satisfeito com uma situação dessa. E o Rubem Amorim, em entrevista para o nosso grande colega João Castelo Branco da ESPN, falou que, na cabeça dele, o Casemiro é um volante posicional, o jogo não pedia isso, ele queria alguém com mais mobilidade, como o garoto da base, o Collier, e não colocou o Casemiro por conta disso. Acho que é um marco, tá? Não sei o que o United vai fazer nessa janela, mas a situação do Casemiro não é positiva no Manchester United. É uma situação mais ou menos normal que acontece em janeiro, quando o clube quer mostrar muito claramente para o jogador o que vai fazer com ele, né? Não sei se foi o caso de ontem, não assisti o jogo até para saber se concordo ou não com o Rubem Amorim sobre a necessidade do volante, mas é bem normal que, olha, aqui você não vai jogar muito, então começa a tirar de convocatória, começa a tirar dos jogos, para que o jogador tenha todo mês para chegar com uma proposta. Casemiro Como o tem um Rashford, salário... né? Como? Como o Rashford. Ele está Como fazendo isso com o Rashford? Rashford Sim, muito sim. claramente, Ficando de já, forma mais até agressiva. Aqui o Ansu Fati não ficou no banco de reservas e ontem o Pablo Torre também não, e ficou o Tony Fernandes, que é um garoto de 16 anos do Barcelona, também já dando um recado para eles do que deve ser o futuro deles aqui ainda essa temporada, para eles acharem logo um clube para eles irem jogar. Então o Casemiro tem um salário muito alto, né? Com o salário do Casemiro, o Manchester United tinha que ter um jogador jogando sempre e não um jogador no banco de reservas para, quem sabe, num jogo específico que a posição peça ele jogar. E só um ponto em relação ao Casemiro, eu sei que a Arábia Saudita é um mercado para ele, né? Porque já veio babando em outras ocasiões, mas se eu sou o Casemiro e eu quero jogar a Copa de 2026, eu não iria para a Arábia Saudita, tá? Porque ali só a nata, né, os extra classes que continuam frequentando as seleções e até a mesma brasileira, né? Vídeo que aconteceu com o Alex Telles, por exemplo, para isso acontecer. Se eu sou o Casemiro... Suposto Alex Telles. Se eu sou o Casemiro, eu olho para o mercado brasileiro de uma forma interessante agora, se a meta for Copa do Mundo 2026. O problema é que o United não vai liberar de graça, não é isso? Então, o ponto agora é entender o que o United vai fazer. Se a comunicação do Rubem Amorim, se ontem foi um sintoma do que o Rubem Amorim pensa, e eu acho que foi, o Casemiro não faz parte dos planos dele como titular, o Casemiro quer ser titular, e aí a gente tem um impasse. Aí tem que entender o que a diretoria do Manchester United, que está aumentando até ingresso para criança, então não quer perder dinheiro para nada, o que eles querem fazer com o Casemiro. De um lado, tem a tentação de querer ganhar dinheiro com alguma transferência, porém, de outro, tem a tentação de economizar esse salário enorme para um contrato que ainda tem mais 2 temporadas. Então, eu não sei, no meio desse equilíbrio, o que a diretoria vai querer fazer. Não sei se há interessados do futebol europeu, caso não haja um valor muito alto pelo Casemiro, pela transferência, e se ele aceitar reduzir o salário, porque senão eu não sei onde que nesse quebra-cabeça ele pode se encaixar.
Tem um ponto que o Casemiro agora, final de fevereiro, ele faz 33 anos, né? É um jogador que tá entrando nesses anos finais da carreira dele e a movimentação dele da saída do Real Madrid para o United era tentar alongar esse tempo de vida útil, né? Jogando futebol ainda em alto nível, né? O que me surpreende desse ponto é que, e aí falando de quem acompanha um pouquinho do prime do Casemiro, é o Rubem Amorim não chegar e conversar claramente com ele. A gente não conta contigo, né? Assim, deixar no banco, falar que não, naquele momento não pensava em um volante posicional, me deixa com essa sensação de não estar sendo claro o que o técnico está passando para o jogador, ou pelo menos o que ele está externalizando para a imprensa. Pode ser que ele esteja sendo claro com o jogador e externalizando outra coisa. E depois a decisão do clube, a contratação do Casemiro e o tempo de contrato que foi colocado e o salário elevado que foi dado ao Casemiro foi uma decisão do Manchester United. E eu não acho que o Casemiro vai querer perder esse contrato que ele assinou com o Manchester United, né? Então vai ter que acabar sendo uma decisão aí de 3 pontas. Do United, o que quer fazer com o Casemiro e com o contrato que ele tem, que é vigente e que ele tem 2 anos aí para cobrar o salário que o United disse que ia pagar ele. O que o Rubem Amorim quer fazer com o Casemiro, porque claramente parece que não conta com o Casemiro para o projeto, e qual vai ser a decisão de futuro do Casemiro, né? Assim, ele sempre deixou claro que a ideia dele era estar na próxima Copa do Mundo, mas no momento ele não está no ciclo da seleção, ele não conseguiu voltar para o ciclo da seleção, né? Então vai ter que ver qual é que vai ser esse movimento nessa pirâmide. O que vai contar mais para o United, o que o Rubem Amorim quer fazer com o Casemiro, se em algum momento ele conta com ele, mesmo que seja no banco de reservas, e a decisão do caminho da carreira do Casemiro, né? Eu concordo com o Quesada, eu acho que a Arábia Saudita tira ele desse ciclo pela posição que ele joga. O Fabinho desapareceu desde que foi para a Arábia Saudita, a gente não ouviu mais falar dele. Não é a questão de um atacante, né, que marca gols, e a gente está falando dos gols que está fazendo, então realmente... E mesmo atacante, se você tem um mesmo atacante, o Anderson Talisca, por exemplo, não entra no radar da seleção nunca. O Marcos Leonardo. Sai completamente. Então, é uma decisão complicada, assim. Eu, sinceramente, sempre pensei que o Casemiro tinha futebol até os 34. Mas eu não sei que contexto ele tem esse futebol até os 34, né? Talvez, realmente, como o Quesada falou, pensando no atual momento do futebol brasileiro, possa ser uma muito boa para ele. Eu não sei se ele gostaria de fazer esse movimento, né?